Beleza, bora lá. 11/8, 6 horas agora. Vou falar rapidamente aqui. Extremo aqui. Ah, é verdade, eu não liguei o... Pronto. Tá ok aí? Ok. Beleza. Vou falar rapidamente aqui sobre o SP500, que chegou naquele último alvo que a gente tinha falado. E no momento que chegou, coincidentemente veio a fala do McConnell, que é líder republicano do Senado, que afirmou que os republicanos estão meio que atados aos democratas por conta de uma série de fatores e fez as bolsas caírem. Mas, na verdade, foi o último alvo de fibra do pivô da queda, certo? Sem mais, sem menos, bateu no topo histórico, bateu no último alvo, fez um candle de venda. Né? Era o que a gente esperava já desde quando a gente começou a monitorar esse movimento de alta, era reteste no topo histórico. Então, hoje ele fez. Se a gente olhar no 60, não tá. Deixa eu mudar aqui. Visibilidade, horas, semanas, tira do minutos. Não, deixa no minutos, vai. Beleza. 60, ó. Tocou exatamente no alvo. E a partir daí fez um pequeno pivô de baixo. Rompeu para baixo, rompeu no último fundo. É isso. Nos 5 minutos também tocou lá. Fez um movimentozinho meio que em bandeira e caiu. Tranquilo, foi isso que puxou as bolsas para baixo. A notícia do McConnell nos Estados Unidos e, obviamente, o alvo de fibra também. E uma coisa que eu vi hoje que eu achei interessante também foi o ouro, que hoje caiu de 2.030 dólares para 1.915, indo fechar agora 1.911, quedinha de 6,5%, 5,72%. Quedinha bem boa. O pullback que era esperado aqui nessa região parece estar vindo com um pouquinho mais de força. Tem que ver aí, aguardar os próximos movimentos para entender um pouco mais. Beleza. Bora aqui pro índice e pro dólar. Começar aqui no dólar. Primeira coisa, o dólar abriu hoje de uma forma muito diferente do que abriu ontem. Por que tem que chamar atenção para isso? Olha só. Tá, aqui. Ó. Olha a forma que o dólar abre ontem. Ele abre com candles com pouca sombra, direcionais, os movimentos de sombra são de correção, ele bate e volta para a mesma direção, com todos os candles com pouca sombra, fechamentos quase na mínima, e quando foi subir também, as sombras eram para o lado contrário, fechamento sempre acima, ou seja, um dia de tendência, um dia bonito. Olha a forma que o dólar abre hoje. Totalmente diferente, totalmente diferente. Ó, vou colocar aqui um pouco maior. Isso daqui seria o gráfico que a gente tinha na parte da manhã. Dia de tendência, dia sem tendência. Então, aqui, nesse momento, a gente olha e fala, não tem nada. Só comparar com o dia anterior. Candles com alta volatilidade, sombra para tudo que é lado, médias todas bagunçadas, não tem nada. Padrão paliteiro. O índice estava pior. Uhum. Então, o que a gente faz? A gente puxa um retângulo e larga a mão. Ah, mas é um range de 60 pontos. Não interessa. É lateralização. Podia ser 100 pontos. É lateralização. Pode dar trade aqui dentro? Pode. Mas é uma lateralização. Você vai vender aqui com a média de 200 logo embaixo? Ah, mas a média está flat. Exatamente. Mas ela passa uma, duas, três, quatro, segura, faz sombra. Cara, não tem nada. Não tem nada. Espera sair que é um trade muito mais tranquilo. E foi o que ele fez. Ó. Logo depois ele rompe esse retângulo, dando aqui pra gente um pivô perfeito. Olha só, a gente pega essa região aqui de topo, porque foi onde o preço bateu mais vezes, então provavelmente seria onde estaria o retângulo.
e a gente pega aqui esses fechamentos e puxa, certo? A gente poderia pegar até o fechamento um pouquinho mais embaixo aqui, mas como a gente tem o fundo anterior ali, dá para pegar do fechamento aqui, certo? Foi lá no primeiro alvo, a venda foi aqui, aqui logo em seguida, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, a venda foi nesse candle de rompimento ou nesse candle de confirmação. Lembrando que o primeiro alvo estava logo embaixo, o dia passou inteiro lateralizado, teria que entrar um volume muito grande para ir no segundo alvo. E o gestão barra também está aí para isso. Aqui, quando ele começou o movimento, era um pouco difícil de enxergar a venda justamente por conta da lateralização. A partir do momento que ele está lateralizado, a gente tem que esperar romper. Então, a venda técnica, a venda dentro do Trade System estava aqui. Caso coubesse mais lotes dentro da estratégia, piramidava aqui no rompimento do Gift. Não dava para piramidar aqui? Não, porque isso daqui poderia sinalizar que ele viesse fazer um pullback, certo? Ele não fez pullback, ele foi direto no primeiro alvo. Então a piramidada seria no Gift, stop aqui em cima, certo? Em cima desse candle verde, não do vermelho, porque se ele viesse buscar média, buscar alguma coisa, não estopava. E aí depois disso ele dá um candle de dúvida, dá um candle de venda, pega a segunda venda e você deixa o stop aqui em cima, certo? No último topo. Stop de compra, um stop azul, você está vendido. Stop inicial aqui em cima, acima do fundo do pivô, né, que você está trabalhando. Traz para cá, barra de força, confirmou, pegou no Gift, traz para o último topo. E aqui poderia ser que gerasse um erro por conta desse candle aqui. Esse candle não foi um candle de força. Como que eu sei que ele não foi um candle de força? O fechamento dele foi acima da mínima do candle anterior, certo? Então, se esse fechamento fosse abaixo da mínima do candle anterior, eu até poderia considerar trazer esse stop para cá. Mas como foi acima, eu entendo que o preço não teve força suficiente para fechar abaixo e que esse movimento aqui, seja por entendimento, uma rejeição, seja enfim, seja um pullback, isso daqui pode voltar para buscar médias, para buscar preços aqui em cima para depois voltar a cair e retomar a tendência. Não foi o caso, ele fez uma bandeirinha bem feia aqui, uma lateralização, enfim, buscou só a média de 8, acabou se segurando nela para depois retomar a queda. A partir aqui desse candle de força, aí sim a gente pode trazer o stop para cá. Aí não importa que se você entrou aqui ou aqui, o stop já está muito barato, se não no break-even. E no segundo candle de força já ia puxar aqui também. E aí teria que ver, porque a partir daqui, esse foi o trade que eu estava com um preço médio mais ou menos aqui, que eu fiz exatamente essas duas entradas, e eu estava com o alvo no primeiro alvo. Estava com, acho que 15, estava com 22 pontos de alvo. Quando o preço veio até aqui próximo e voltou um pouquinho, eu zerei. Eu zerei porque eu entendi que isso daqui seria uma barra de... Entendi que essa barra aqui seria uma barra de exaustão, por conta do volume mais alto dela, mais alto que de todas as barras de queda. Ó, o volume dela mais alto que todas as outras. Ó. Eu entendi que isso aqui seria uma barra de exaustão, que ele poderia buscar o alvo depois. Eu estava com o alvo um pouquinho mais para baixo aqui até, mas falei, bom, não vou pagar para ver, eu tenho 20 pontos aqui já. Na hora que o preço começou a subir um pouquinho eu zerei, saí com 15. Tranquilo, não tem problema. Foi um ótimo trade, é o trade do dia. Depois daqui não deu mais nada, movimento de regressão, esticou, agora ele regride até a 50%, depois volta a cair. Aqui teria um possível trade também, né? Tem um micro pivô aqui, ele bateu na retração de 50 e volta a cair, só que o horário já não é tão bacana, são 5h30 da tarde, o momento que esse candle se forma, e ele cai aqui 18 pontos. Para mim não seria interessante. A gestão desse trade foi mais ou menos essa. Daria para segurar até nessa outra barra aqui e sair no alvo.
certo? Se você coloca o stop técnico nessa barra, espera o preço corrigir, ele teria feito essa barra aqui com a mesma máxima da barra anterior, certo? Ó, deixa eu colocar aqui, máxima 39150, máxima 39150. Meio ponto acima não teria estopado, não teria estopado. E ele foi buscar alvo. Então dava para sair nessa barra aqui, se considerasse o volume como exaustão, ou no próprio alvo, já que você viu que segurou e tudo, e bateu no alvo e já começou a voltar. Então, se eu tivesse feito uma entrada só, era no mínimo aqui 15 pontos, como eu saí mais ou menos, e 15 ou 25 pontos, 10 pontinhos de diferença, que no dólar é bastante coisa. Beleza? Ah, e o resto, cara, lateralização, final do dia. Um movimento. Um bom trade. É isso. Ah, e bateu aqui, voltou a 200, estava dentro da lateralização, não tinha rompido ainda. Se for trabalhar com o trade system mais robusto, tem que ser desse jeito. Se está dentro da lateralização, esquece. Está muito volátil, esquece. Está com stop muito grande, esquece. Então, no dólar, um trade, um gain. Beleza? Positivo. Fechou. Índice, mesma situação do dólar, mesma situação. Ó, deixa eu puxar aqui o início do dia anterior e o início desse dia. Ó, sombra, 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 sombra para tudo que é lado. Ele foi dar o primeiro movimento às 10h50. Hoje às 10h50 ele também deu um bom movimento. Só que a gente não tinha como projetar isso daqui, porque olha só, ele abre subindo e depois cai. Então a gente consegue espelhar essa perna aqui, que foi onde ele cumpriu o alvo. Aqui não, ele abre caindo, fez que subiu, fez uma menção de pivô aqui e depois cai. Ah, poderia considerar isso aqui um pivô? Até poderia, mas você ia passar uma puta de uma raiva. Porque se a gente puxa isso daqui, ó, no momento que ele deu a venda, stop aqui em cima de 600 pontos, stop caríssimo, e depois o preço lateralizou. Se você tivesse mantido o stop técnico, talvez teria saído aqui por 20 pontinhos, teria tomado um violino, teria ficado puto, ou teria estopado aqui no meio dessa bagaça aqui com um pouquinho de gain. Mas enfim, quando eu vi o índice com sombra para cima e para baixo e esses candles todos esquisitos e o mercado americano também andando de lado, eu só falei, beleza, é um dia de lateralização no índice. Então, o que eu fiz? A mesma coisa que eu fiz no dólar. Você puxa topo e fundo e espera sair. E espera sair. E agora no final, às 4 horas da tarde, ele saiu. Beleza, a gente tem esse cenário aqui então. Ótimo, saiu. Aqui já vai dar um trade. Trade de rompimento, rompeu a 200. Beleza, tem uma entrada antecipada aqui. Vai esperar o pullback? Talvez, é uma figura muito grande. Pullback não veio, nesse caso. Né? Ele foi lá, fez um candle. Esse candle com uma sombra aqui, num time frame menor, pode até ser um pullback no 2 minutos. Ele foi lá, buscou e já voltou com muita força. A gente viu que depois o movimento realmente foi com muita violência para baixo. Então até por isso que ele não fez o pullback. E foi a hora que o mercado americano começou a cair junto. Então beleza, eu tenho esse cenário de lateralização e eu tenho rompimento para baixo. O que eu faço? Puxo os alvos para baixo dentro da própria lateralização. Deixa eu puxar aqui. A lateralização está aqui. Deixa eu apagar isso daqui que eu vou usar o próprio Fibonacci como retângulo. Topo, fundo, corrigiu na última retração, agora é queda. Rompeu. Entrada de rompimento aqui. Segunda entrada poderia ter sido feita aqui nesse candle de dúvida.
terceira entrada se considerasse esses dois candles como um possível gift e entrasse na perca da mínima dele. Mas nesse cenário aqui, e se tivesse acompanhando a bolsa americana também como um ponto, uma confirmação a mais, né, vamos dizer assim, daria para ter entrado nessa barra já, que foi onde entrou um volume bacana, certo? Então uma entrada aqui, dependendo de quando perdesse aqui também dava para fazer uma segunda entrada e continuar. Stop aqui em cima, stop de 350 pontos, não é o mais barato, mas para um dia que não teve movimentos, é meio que o mercado falando, olha, é isso que eu tenho, se você quiser pega, se não, paciência. E ele andou, foi direto até o primeiro alvo, foi e bateu no segundo desse movimento. Aqui é o cenário que os alvos ficam um pouco confusos, porque a gente tem esse pivô, que foi onde ele foi cumprido, a gente tem esse pivô menor, que ele também cumpriu, bateu ali, passou um pouquinho, a gente tem esse que eu estava usando, mas o que foi realmente foi lá do início do dia, certo? Mas de toda forma a gente tinha projeções para baixo com alvos nessa região que ele lateralizou. Então não tem problema, de qualquer forma os alvos estariam aqui. No máximo que ia acontecer é você deixar 400 pontos aí para o mercado, beleza? E não teve mais entrada no índice, acabou. Porque o resto do dia aqui já não existe mais nada, já passou de 5,5 e a única entrada do índice foi essa. Porque basta olhar a cara do índice em relação ao dia anterior. Vamos lá de novo, ó. Dia anterior, olha o estilo dos candles do dia anterior, que foi um dia de tendência, e olha o estilo dos candles de hoje. Sombra para tudo quanto é lado, tanto para cima quanto para baixo, as médias todas cruzadas, fica amarelo, fica verde, fica vermelho, a 50 tá junto, tá tudo embolado, 200 tá flat, então não tem nada nessa região e deu uma venda, assim como no dólar, que foi às 4 da tarde. Show? Show. Então esse foi o índice e o dólar hoje, bem mais rápido porque tudo lateralizado, só deu esses dois trades. Eu fiz o do dólar, do índice eu estou operando bem menos. E é isso. Um abraço e até amanhã.